Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Descomplica Psi. É um prazer enorme estar construindo conteúdos descomplicados sobre saúde mental. Eu e a Thay, a gente tem o prazer de poder construir aqui o nosso canal junto. Já vai fazer 4 anos, né, Thay? Estamos aí entre os 3 e 4 anos Pois já, é. gente. E hoje, gente, é um episódio muito especial. A gente já tava querendo gravar ele, há muito tempo. Então, a gente espera que vocês gostem, mas a gente tá com uma convidada de honra, uma convidada muito especial pra gente, que marcou, atravessou a nossa construção enquanto psicólogas, principalmente no digital também. Sim. E é isso, eu vou dar um espaço agora pra Alana poder se apresentar, falar um pouquinho sobre ela. Alana, se sinta muito à vontade, esse espaço é seu. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que deu certo finalmente, né? A gente já tinha falado aí algumas vezes, alguns encontros que a gente teve em congresso e tudo mais, e agora finalmente deu certo, né? Mas é um prazer. Eu sou Alana Nigiara, eu sou psicóloga, né? Mas também sou mãe. Tô grávida do meu terceiro filho, tenho 2 filhinhos pequenos, tô grávida do terceiro filho. Eu moro atualmente aqui em Florianópolis, que é uma cidade que eu amo, que é a cidade que eu cresci, que a minha família mora, mas morei vários anos, assim, da minha jornada profissional em São Paulo. E nessa jornada tenho feito várias coisas, além de ser psicóloga, né? Atendi durante muitos anos, mas depois disso comecei a focar mais na produção de conteúdo, em levar a saúde mental para as pessoas através da internet. E aí, nessa jornada, foi que eu fui descobrindo uma profissão dentro da profissão, porque hoje, apesar de psicóloga, eu não atendo mais, né? O exercer da minha profissão tem muito a ver hoje com podcast, com produção de conteúdo. E com livros também que eu tenho feito, né? Então tem, assim, vários papéis, várias coisas acontecendo, mas todas as minhas práticas como psicóloga hoje, elas têm a ver com traduzir o conhecimento técnico e traduzir aquilo que um psicólogo faz e o que a terapia pode fazer por alguém através de conteúdos acessíveis e práticos para as pessoas. Então, esse é um pouco de quem eu sou, mas a gente vai falando mais aqui ao longo da nossa conversa. Perfeito. Alana, a gente tá muito feliz. Gente, pra quem não conhece, a Alana tem um podcast também de psicologia muito legal. Assim como nós estamos no Spotify e no YouTube, vocês podem acompanhar a gente também por lá. A Alana também tá, e ela realmente, Psicologia assim, na prática, né? Psicologia na prática. Ela é uma grande inspiração pra gente na psicologia, a gente já acompanha ela há alguns anos. Quem não conhece, vai lá conhecer e acompanhar, que vocês vão se beneficiar muito dos conteúdos. E a gente espera que seja uma conversa leve, descontraída, como todos os conteúdos que a gente traz aqui para vocês. A gente quer trazer a psicologia de forma simples, acessível, prática. E hoje a gente quer conversar sobre a experiência de vida da Alana. Então, o nosso principal objetivo é falar sobre os desafios na vida adulta. E eu sei que, às vezes, a gente fala muito sobre conteúdo técnico, científico, mas o quanto é legal também a gente falar sobre experiência, né? Sim. E às vezes a gente se identifica e aquilo ali pode fazer sentido e talvez você tenha atravessado algo parecido. Então, a gente quer trazer dessa forma bem descontraída aqui para vocês. Espero que faça sentido. A gente vai começar fazendo algumas perguntas para a Alana e criando esse bate-papo aqui também. Então, primeira pergunta, vamos lá, né, Alana? A gente queria saber quais foram as maiores transições na sua vida adulta até aqui. Então, como a Alana estava se apresentando, a gente sabe que ela é casada, mãe de 3, empreende na psicologia, teve mudança de cidade. Então, a gente quer saber como é que você lida assim com isso, como foi enfrentar essas diferentes fases, talvez saber reconhecer o momento que a maternidade pediu um pouco mais, o momento que o empreender pediu um pouco mais de ti, como é que tu foi atravessando essas diferentes fases assim ao longo da vida, buscando por saúde mental, né? Que eu acho que é esse lugar de que, como às vezes é desafiador a gente equilibrar esses pratos e manter a nossa vida emocional, ter inteligência emocional durante o processo. Então, como é que tem sido pra ti lidar com essas estações diferentes? Maravilha. Tá, vamos lá. Eu vou respondendo e vocês vão perguntando para complementar aí a resposta. Mas falando de grandes transições, eu acredito que assim, a maior transição, ou a primeira grande transição que eu passei, e que eu acho que marcou muito dessa minha vida da juventude, digamos assim, continuo sendo jovem, né? Tenho 30 anos, mas essa saída da casa dos pais, né? Eu sempre falo para todo jovem, assim, que sair da casa dos seus pais é um marco muito importante para a maturidade, para esse desenvolvimento pessoal. Tem coisas que, por mais que você já trabalhe, ganhe o seu dinheiro, fala, mas eu ajudo em casa, contribuo tal, tudo bem.
você pode atingir ali a outros níveis de maturidade, mas tem algo que acontece só quando você sai e você tem a sua própria casa para gerenciar. E somando a isso, né, essa grande transição minha aconteceu bem cedo, porque foi uma saída da casa dos meus pais junto com o meu casamento. Eu casei bem nova, casei bem jovem, com 18 anos. Então foi uma transição, assim, bem grande, né. Eu saí nunca tinha morado sem minha família, saí da casa da minha mãe e fui, então, ter meu próprio lar com o meu marido. Então, e numa idade bem jovem, né, mas que pra gente funcionou muito bem. Eu não recomendo pra todo mundo, porque eu conheço tanta gente hoje com 18 anos que acho que não dá conta, assim, não que eu tivesse algo de especial, mas eu acho que foi uma outra realidade, assim mesmo, a minha criação, e o desejo que eu tinha também por ter essa independência, por ter essa família, né, esse casamento. Enfim, a gente então casou com 18 anos e ali começou essa vida adulta, jovem ainda, obviamente, mas com muito mais responsabilidades do que eu tinha até então, né. E aí dentro desse período de casamento, claro, com questões, da vida a 2, de gerenciar uma casa, de aprender a fazer uma série de coisas que até então eu não fazia, né, como comida, como arrumar lavar roupa, passar roupa, enfim. Mas foi um processo também em que eu estava, né, eu mudei de faculdade também. Eu fazia engenharia e eu passei a fazer psicologia, e foi um período, assim, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, porque eu estava me casando e, ao mesmo tempo, decidindo que eu iria, mudar de faculdade, que eu iria escolher uma nova profissão. E essa escolha também foi uma transição muito importante, né. Eu vejo, assim, que o autoconhecimento que eu fui adquirindo me fez, então, tomar uma decisão por aquilo que eu realmente desejava fazer. E aí depois de alguns anos, né, quando eu concluí a faculdade, aí sim começou a vida, assim, a carreira, né, o exercer de uma profissão, porque até então eu fazia estágio, alguma coisa assim, mas não tinha essa sensação de, eu posso, né, com o meu trabalho, conquistar coisas e ter uma remuneração, contribuir para minha família aqui, para os sonhos que a gente tem. Então depois disso, quando formada, isso foi ali em 2018, poder começar então a exercer a profissão, e ver, assim, o dinheiro que eu conseguia ganhar com aquilo, cada paciente novo que eu conquistava, e fazer coisas que me esticavam, né, e me desafiavam para divulgar o meu trabalho. Então isso tudo foi uma transição também bem importante, assim, para minha maturidade. Claro que na faculdade ainda eu tive estágios muito importantes, que eu sempre falo, assim, da minha construção como psicóloga, a influência que a gente tem de pessoas que são referências, né. Vocês falaram aqui, né, eu de alguma forma talvez fui uma referência para vocês ali no digital, e isso é muito legal quando a gente conhece pessoas que fazem algo que a gente gostaria de fazer, e a gente se inspira, a gente vai tentando de alguma forma modelar alguns passos. Eu tive pessoas assim na minha história, então, acredito que de grandes transições, antes da maternidade, que é a grande, né, que aí, abre uma novo portal aqui de assuntos. Mas eu vejo que foi muito assim, essa questão de sair da casa dos meus pais, o casamento, a minha começar a exercer a minha profissão, e todos os desafios que vieram com isso, mas também as coisas boas que vêm, né, com poder gerar o seu próprio dinheiro e construir os seus sonhos, ter objetivos e tudo mais. E depois disso, que era algo que eu já queria há muito tempo, né, eu sempre, assim, sempre não, né, mas lembro de desde criança desejar ser mãe, ter uma família. E eu, né, fui casada por vários anos antes de finalmente ser mãe. Eu esperei fazer minha faculdade, depois quando a faculdade terminou e eu comecei a tentar, eu descobri vários desafios para conseguir engravidar, mas depois de 2 anos ali, de vários tratamentos e tudo mais, eu consegui, ter o meu primeiro filho. E aí é que assim, aquela começa a grande transição da vida de uma mulher, porque todas as outras são muito importantes, são muito, também, né, transformadoras, mas a hora que você gera uma vida, né, e passa a ser responsável por um outro ser humano, aí sim você, assim, muda completamente a tua perspectiva e tudo mais, né. Começa uma nova etapa, assim, as pessoas falam: "Ah, é uma nova mulher, a mulher que eu era morreu",
não acho que morreu, mas de fato começa uma nova história, uma nova pessoa, uma nova mulher, né? Então eu tô nessa fase agora. Que legal. Alan, uma coisa que eu ia comentar, assim, sobre isso que você tá falando, é porque às vezes a Alan tava comentando coisas que ela fez muito jovem, assim, né? E o quanto às vezes a gente também pode ficar numa certa zona de conforto, de ter medo de viver alguns desafios. E a Alana falando, eu fiquei pensando muito assim, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade de psicologia, e a minha mãe, tipo, agora você vai pra faculdade de ônibus. E aí eu, tipo, sem saber pegar ônibus, mas fazendo isso pela primeira vez. E também casei jovem, casei aos 22 e comecei a liderar na igreja aos 16. Então eu sei que cada pessoa tem um tempo, tem um ritmo, tem um processo, mas o quanto às vezes a gente também se sentir um pouco nesse lugar do eu vou me desafiar e eu vou enfrentar algumas coisas e eu vou dar um passo diferente, viver novos desafios, o quanto a gente aprende vivendo também, né? Então, claro que às vezes a gente precisa, cada um tem que avaliar as suas responsabilidades financeiras, a sua condição, o que pode fazer, às vezes pedir ajuda psicológica para passar por aquele momento de mudança, transição, mas o quanto a prática nesse sentido da gente se permitir também estar nessa posição de eu vou, né? Eu vou me desafiar, eu vou fazer algo novo, eu vou mudar, eu vou passar por uma transição, eu vou trabalhar na área que eu quero, eu vou de alguma forma me reinventar. Isso coloca a gente num lugar de ser obrigado a amadurecer, né? Então a gente acaba ficando nesse movimento de dar o primeiro passo e é ali que a gente aprende, né? Foi assim quando eu casei também. Então eu dei o primeiro passo e foi ali que eu fui aprender a fazer coisa de casa, a fazer comida, a entender de fato o que era casamento na prática, embora eu tivesse tido toda uma preparação antes, mas é ali que a gente de fato diz, pronto, tô precisando entrar nesse novo nível, assim, de amadurecimento, crescer. Então eu acho que esses desafios, assim, ao longo da vida, muito desses espaços que a gente vai dando e cada área exige algo diferente, né? Então, a cada momento, a cada ano que vai passando e a gente sentindo a necessidade de amadurecer. Acho que a vida e as experiências vão trazendo muito esse lugar. Então, empreender foi algo que, assim, me desafiou infinitamente, né? E eu não fazia ideia de como seria, eu não aprendi sobre isso na faculdade, mas cheguei na prática e disse... Pronto, o que eu preciso para me capacitar para viver isso? Seja fazer um curso, seja conversar com pessoas que vivem esse momento, seja ir sentindo as minhas próprias experiências, mas a gente se colocar nesse lugar de dar o primeiro passo e aí a gente vai construindo o que a gente precisa ali ao redor para que isso esteja o mais estruturado possível, assim. E a Alana foi falando de alguns desafios que ela escolheu viver também, né? Porque o casamento foi uma escolha, né? O tentar ter filhos foi uma escolha por causa de um desejo que ela tinha de maternar. O empreender foi uma escolha porque ela queria poder ter liberdade na profissão, liberdade financeira, autonomia. Tem desafios que eu percebo que a gente escolhe, né? Sim. Eu e a Thay, a gente tem uma história assim de casamento, liderança em igreja, muitas coisas que são bem parecidas, inclusive, de ter entrado na faculdade nova, só que eu entrei com 16 anos em outra faculdade, eu fazia biologia. Né? Entrei na Faculdade Federal de Biologia, minha família achava que eu ia ser bióloga, eu tinha todo um plano na minha cabeça de que eu ia ser concursada da Marinha. Enfim, um belo dia eu percebi que eu não queria, isso era hobby, não era algo que eu queria como vocação, que eu entendia que era missão de vida. Né? Eu vejo que tem desafios que a gente escolhe, né? O transicionar numa carreira, o transicionar na faculdade, o se mudar, né? Por exemplo, quando eu me casei, eu me mudei, eu morava em Natal e eu me mudei, foi uma decisão. Mas tem desafios que a gente não escolhe, tem desafios que são parte da vida, que simplesmente acontecem, né? Por exemplo, eu lembro até que você já tinha compartilhado bem lá no começo, eu te acompanhava nas redes sociais, acho que eu te falei, desde a época que tu estava começando a se posicionar no digital. Eu lembro, eu lembro dos primeiros posts, eu lembro da mudança para São Paulo, eu lembro quando tu estava compartilhando do teu processo de tentar engravidar. Né? Não estava nos planos, foi um desafio que não estava ali nos planos. A gente sempre pensa, né? Pelo menos eu ainda não sou mãe, mas na minha cabeça, no mundo mágico, eu vou tentar e assim, vai dar certo. Vai dar certo, vai vir de primeira. Eu venho de uma família onde povoar o mundo não é o problema, né? É muito fácil. A gente tem amigas que têm facilidade em engravidar, mas pode ser que seja um desafio que apareça que eu não escolho, né? O meu marido teve câncer quando a gente tava com 2 meses de casado, eu tava aqui em Fortaleza, tinha 2 meses de casada, longe da minha família, sem histórico nenhum na família. E a gente atravessou um desafio como esse. Então, é importante a gente também entender que tem desafios que a gente não vai escolher, que a gente não vai pedir para acontecer e que vão exigir um certo nível de flexibilidade, de literalmente
entender que é uma oportunidade de ter maturidade forjada, de inteligência emocional desenvolvida. E até pegando o gancho, Alana, na próxima pergunta que a gente queria te fazer, né? Tu lidou com muitas coisas ao longo da vida, né? Casamento, faculdade, mudança de faculdade, enfim. Mudança para uma cidade, muitas coisas aconteceram e tu desempenha muitos papéis na tua vida. A gente ainda não sabe como é ser mãe. Cada uma tem seu pet, são os estagiários aqui. São a única coisa parecida, por enquanto. Pois é, mas tu roda muitos pratos na tua vida que exigem muito de você. Né? E a gente queria entender, né, como que tem sido equilibrar todos esses pratos, ou se não equilibra também, né? Como que tu gerencia todas essas responsabilidades, que eu também entendo que pra ti são privilégios, sem se perder, sem esquecer da Alana que é mulher, da Alana que é pessoa antes da mãe, da esposa, da filha, da psicóloga. Como que é pra ti lidar com tudo isso sem perder a si mesma? Já teve algum momento que tu se deixou de lado, tu se perdeu de ti, se encontrou? Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Boa. Então, assim, eu considero que tive uma história privilegiada, assim, em relação a esses papéis, porque eu planejei todas essas coisas, eu desejei essas coisas, né, tanto a carreira quanto a maternidade, o casamento, e eu percebo, assim, que elas foram acontecendo num timing que eu consegui viver com intensidade cada uma dessas áreas e me dedicar, ainda estou fazendo isso, né? Então, por exemplo, eu queria ter tido filho 2 anos antes do que eu tive meu primeiro filho. Se eu tivesse engravidado quando eu realmente, achei que seria o tempo ideal, eu teria engravidado ali, em plena pandemia, que foi justamente porque eu parei de tomar o anticoncepcional em 2019. Foi meio de 2019, assim, e aí imaginando que eu iria engravidar também, como todo mundo acha que vai engravidar, nos 1, 2, 3 meses eu vou estar grávida. Se isso de fato teria acontecido, eu teria ganhado um bebê no ano em que foi o ano que eu tive uma grande virada na minha vida profissional, assim, 2020, embora tenha sido um ano muito difícil, para o mundo inteiro, né, falando da profissão da psicologia, foi um ano de virada muito importante para nossa profissão, um ano em que as pessoas passaram a valorizar muito mais a terapia, a saúde mental, onde os profissionais eles se viram obrigados a se posicionarem nas redes sociais, no digital, atender online. Então, a minha empresa, né, Ápice do Futuro, nasceu no início de 2020, no meio da pandemia, e foi assim uma coisa totalmente que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, que eu ia que eu ia trabalhar, né, com psicólogas, ensinando sobre marketing digital, nunca. Foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente no final de 2019 e que com a pandemia se abriu ali uma grande oportunidade. Então eu vejo que, por isso que a gente que tem fé, a gente crê, né, que Deus, ele faz tudo perfeito, todo tem o tempo certo para tudo. E de fato teve na minha história, porque eu vejo hoje que o meu plano era ter filho naquele ano. Se eu tivesse nascido meu filho naquele ano, talvez eu não teria conseguido viver com plenitude esse boom profissional que eu tive ali nesses anos de 2020, 2021, 2022. Que foram anos, o meu filho nasceu em fevereiro de 2022, né, o meu primeiro filho. Então eu tive 3 anos, vamos dizer assim, porque 2019 eu basicamente atendia, era um ritmo de atendimento e tudo, mas eu só atendia, né, eu não fazia mentoria, fazia curso, essas coisas. Em 2020 que eu comecei mesmo, então foi 2020, 21, 22, principalmente 20 e 21, foram 2 anos em que eu trabalhei muito, em que o trabalho era a minha prioridade, onde teve momentos que eu fiquei muito cansada, muito esgotada, não assim em burnout, mas é aquele normal de você estar num ritmo intenso de trabalho e tem semanas que você tá surtando assim, né, que precisa parar tudo e tal, e ainda bem que empreendedor até que pode, né, pegar a liberdade de às vezes sair 1, 2 dias, e eu fazia isso, mas assim, por não ter engravidado quando eu gostaria, eu foquei no meu trabalho completamente, e foram 2 anos em que eu trabalhei muito, e 2 anos é pouco, né, se a gente pensar numa trajetória de pessoas, poxa, que estão numa carreira aí de décadas, mas pensando nas transformações que o mundo do trabalho, né, o mundo teve, e com o digital, 2 anos foram como se fosse uma década, assim, né, porque foram 2 anos em que eu cresci muito o meu trabalho, em que eu consegui prosperar, ganhar dinheiro que eu nunca tinha imaginado que ia ganhar. E aí
eu engravidei depois, né, no ano seguinte e tudo, e eu comecei a planejar, então, por uma escolha pessoal, porque eu poderia ter continuado trabalhando muito e ganhado muito dinheiro, mas eu decidi fazer várias mudanças na minha vida. Uma delas foi que o meu marido sempre trabalhou comigo, mas ele tinha um outro trabalho também, ele meio que ajudava ali, mas a gente teve muitas conversas de assim, eu não quero assumir, eu não quero ser CEO de uma empresa, eu não quero contratar gente, eu não quero estar todo dia na empresa. Vai lá e, assim, só usem a minha a minha cara se for preciso, mas eu quero cuidar do meu filho, eu quero ter uma vida mais tranquila. Não que eu não quero trabalhar, mas uma coisa é gravar podcast, por exemplo. Hoje eu tenho uma agenda, uma vez na semana eu gravo e eu consigo gravar, às vezes, um mês antecipado e eu gravo anúncio, um reels, mas são coisas que eu trabalho 1, 2 tardes na semana com gravação, o outro faz uma reunião ou outra. Mas eu desenhei minha vida para que depois que o meu primeiro filho nascesse, eu pudesse ter mais tempo. Então essa escolha para mim, né, eu me conhecendo, porque tem mulheres que eu tenho amigas que têm até 3 filhos e que amam trabalhar e que se dividem, trabalha muito e que, enfim, né, dá um jeito de estar com os filhos e tal, mas eu não queria ter esse ritmo de vida, porque eu sei que para mim não funciona. Eu ia ficar estressada, eu ia me sentir, né, me cobrar. E em São Paulo ainda, eu trabalhava mais do que eu trabalho aqui. Foi uma transição, assim, nessa mudança faz quase 1 ano que a gente mudou pra cá, e que eu tive daí meu segundo filho, né, antes de vir pra cá, e daí foi mais uma escolha que eu fiz, assim: "Não, a mudança para Floripa eu quero trabalhar menos". E lá em São Paulo ainda meu filho, por exemplo, ia o dia inteiro na escola. E aqui eu falei: "Não, ele vai meio período, eu vou realmente as manhãs não vou mais trabalhar, eu vou estar em casa todas as manhãs". Então essa questão de equilibrar vários pratos, eu acho que, assim, primeiro vai de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, de entender aquilo que, o ritmo que cada pessoa consegue sustentar e que gosta, né, porque eu acho que talvez o ritmo de vida que eu tenho hoje, como eu falei, tem amigas minhas que iam surtar e eu falo assim: "Meu Deus, não aguento ficar em casa todo dia", por exemplo, né, tem gente que precisa sair, eu não tenho essa necessidade, eu amo, né, assim, eu saio, né, não tô presa aqui, eu saio, vou na praia, mas digo, eu não preciso da necessidade de ir para um escritório, meu marido já tem isso, é outro tipo de ser humano na cabecinha dele, mas que bom, porque ele vai e eu fico, não Vocês preciso se ir. dividem, né, aí. É, porque ele vai, daí eu não preciso ir. Mas assim, ela na minha vida, equilibrar esses pratos foi muito de entender a estação e as minhas prioridades. Eu não conseguiria hoje estar tranquila e estar com a minha saúde mental em dia se eu precisasse hoje trabalhar no ritmo que eu trabalhava. E se hoje eu quisesse, né, talvez fazer as coisas que eu já fiz um dia, então a gente precisa também estar em paz com algumas coisas que não vão ser como era um dia, né, aqueles anos lá que eu trabalhava muito, nossa, ia para o escritório e as pessoas assim, né, fazia mentoria e as pessoas sempre tinha alguma coisa muito legal acontecendo, foram anos incríveis, mas que passou, né, hoje não quer dizer que não seja incrível, hoje é incrível de um outro jeito. Mas às vezes a gente fica querendo ter tudo ao mesmo tempo, né, a Exato. nossa geração, principalmente assim, 30 mais, 30 e poucos anos, né, a gente foi uma geração que cresceu com essa ideia de que a gente poderia ser tudo o que a gente quisesse, que a gente poderia ser uma profissional bem-sucedida e a gente pode ser mãe, a gente pode tudo, e de fato podemos, mas a gente vai precisar, alinhar nossa expectativa com a nossa performance em cada uma dessas áreas, porque eu sei que a profissional que eu era e o que eu rendia antes de ter filhos é muito distante de quem eu sou hoje. Mas eu tô em paz com isso, porque pra mim hoje eu sei o que é mais importante. Então é aí que eu mantenho a minha saúde mental, entendeu? Não sei se fez sentido. Fez sim, tu falou de um tópico que eu acho que é muito importante a gente poder trazer, que é o alinhamento das expectativas, né? De entender que existem fases que vão pedir de mim desenvolturas diferentes, entregas diferentes, e quando eu consigo minimamente alinhar as minhas expectativas do que eu consigo dar dentro do que me é exigido, a gente já consegue preservar meio caminho da nossa saúde mental. Porque é muito fácil, principalmente enquanto adulto, a gente acabar se colocando nesse lugar de eu tenho que dar conta de todas as coisas. São tantos pratos, a ideia de algum deles cair pode ser sinônimo de fracasso, de que eu tô falhando, de que eu não sou bom o suficiente. O quanto que é importante a gente olhar pra dentro e reconhecer a nossa condição de ser humano. Né? De eu sou uma pessoa, se eu tocar em minha massa, machuca, eu tenho limitações, eu vou lidar com desafios, mas como que eu vou olhar pra mim? Como que eu vou me tratar? Eu sempre falo isso aqui, né? A Thay, ela tem coisas que
ela faz e que eu faço, e a energia que ela gasta é isso. Se eu for fazer, se a gente for fazer a mesma coisa, a minha bateria vai lá pro beleléu. Pra mim é muito mais desafiador, então nem é justo exigir de mim o mesmo nível de entrega. Pode ser que isso seja refletido em outras áreas da vida, que ela consiga gerenciar com um pouco mais de facilidade do que eu, ou algumas áreas que eu tenho um pouco mais de facilidade. E o que cada uma vai precisar para garantir a manutenção da saúde mental é diferente também. Né? O meu marido agora, ele tá de home office, a gente descobriu que ele tá aí com a, meu Deus do céu, com a hérnia de disco que ele já tá tratando. O meu surfista tá impossibilitado de surfar. Mas a gente tem convivido muito mais, né? A gente conviveu por um período na pandemia, quando ele tava com câncer e tudo, mas era diferente. Hoje, pelo tempo que eu gasto com os meus pacientes, eu tenho muito menos bateria social para as interações dentro de casa ao longo de um dia inteiro. Né? E a gente tem percebido isso, porque a nossa interação era, a gente toma café, ele sai pra trabalhar, Só ele volta, eu passo o dia inteiro, meus pacientes, a minha cachorra, e vou fazendo algumas coisas e a gente interage quando volta. Né? Então, pra mim, esse nível de interação eu já consegui perceber que nessa fase da vida é um pouco mais desafiador, então tem coisas que eu preciso fazer pra me preservar. Às vezes eu preciso estar no meu mundinho, respeitando o meu espaço, ele também. Né? A Thay tem um jeito de se regular emocionalmente que é diferente, o como que é importante a gente olhar para esse lugar as minhas expectativas estão alinhadas com a fase de vida que eu tô vivendo, porque hoje a minha entrega de energia para o meu trabalho é diferente. Hoje eu atendo volume menor de pacientes que eu atendia no começo da minha que eu tava construindo, né, a profissão. Hoje eu entendo que eu não tenho o mesmo nível de entrega, que estações pedem de mim entregas diferentes também, né? Sim. E até sobre isso, é a gente ir realinhando a expectativa. Então, assim, talvez em um determinado momento, é isso aqui que eu tenho para oferecer e eu só tô visualizando aquele momento. E aí chega uma nova fase, a gente faz uma adaptação e diz assim, pera, aquilo ali que eu tava dando agora não funciona, eu preciso distribuir melhor com outras áreas da minha vida, com outros pilares que eu também tenho. Sim. Agora eu sinto que eu gostaria de dar mais atenção para uma outra coisa. E o quanto é importante nesse processo a gente não se comparar, né? Porque entra nesse lugar realmente do o que é sucesso pra mim pode ser diferente pra outra pessoa. E a Alana, por exemplo, compartilhando da experiência dela, dá pra perceber esse lugar do respeitando o próprio ritmo e aquilo que é importante e valioso pra ela nessa fase. Isso não quer dizer que ela não passou por um momento de talvez correr um pouco mais profissionalmente, se dedicar de uma forma mais intensa, mas eu acho que é esse lugar do a gente se acolhe, a gente entende qual é a fase e ela vai estar, por exemplo, se dedicando pros filhos e vendo outras pessoas super correndo, né? Exato, e o quanto a gente precisa estar nesse lugar do, peraí, mas esse aqui é a minha escolha, né? É o que eu valorizo nessa fase. E tá tudo bem se a outra pessoa vai se dividir, vai fazer de uma forma diferente, mas é literalmente a gente tá em paz com aquilo que a gente olha e diz assim, isso aqui é a escolha que eu fiz pra minha vida e tá tudo bem, e eu aceito, e eu me sinto bem, e eu valorizo o que eu tenho, porque uma coisa que a Alana falou que pra mim tem muito sentido não dá pra ter tudo em alguns momentos. E a gente é muito nesse lugar de a gente quer tudo, eu quero sucesso profissional, eu quero ganhar o melhor possível, mas eu também quero ter tempo pra família, eu quero isso, e às vezes a gente tem que dizer 24 horas, qual é o melhor que você pode fazer dentro do tempo que você tem, mas a gente sabendo respeitar que ter sucesso, performance e ir bem tudo ao mesmo tempo, estar alavancando o tempo inteiro, talvez isso seja fora da realidade, né? Então a gente precisa valorizar e olhar com autocompaixão para as escolhas que a gente faz e literalmente viver mais em paz com isso. Uma coisa que a gente também queria te perguntar, assim, Alana, sobre essas questões da vida adulta, se você já precisou abrir mão em algum momento, né, de algo para manter saúde emocional. Então, quando a gente está falando aqui sobre esse lugar de administrar vários papéis, fazer muitas coisas, às vezes a gente olha e diz assim, eu preciso talvez abrir mão um pouco de alguma área da minha vida que está pedindo muito de mim, eu preciso talvez abrir mão de um relacionamento, eu preciso me dedicar para algumas coisas mais específicas que eu sei que me ajudam, ou até a nossa maneira de pensar também muda, né? E a gente diz, tá bom, tô gastando muita energia com algo que talvez não seja tão importante, preciso trabalhar a minha forma de lidar, de pensar com alguma situação. Então, o que é que tu sente que, assim, no meio de tantas transições, responsabilidades, foram coisas que você precisou dizer? Eu vou abrir mão disso para manter minha saúde mental no meio desse lugar do eu preciso estabelecer limites para viver bem, administrar Sim. assim, da sua vida. Ixi, já abri mão de tanta coisa, gente. Eu sei que eu não tenho medo de abrir mão de coisa para eu ter paz. Mas assim, claro, isso que vocês estão falando, né? A gente tem
tem fases da nossa vida em que a gente topa fazer coisas que a gente precisa fazer, seja para a gente se desenvolver, seja, né, no início da clínica, eu quero ter experiência, vou pegar 8, 10 pacientes num dia e eu preciso, né, ganhar mais dinheiro aqui no início, eu vou fazer coisas que, conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo escolhas que não são só baseadas no dinheiro ou só na experiência, você vai querendo também e podendo, né, porque eu acho que isso tudo aqui é uma que a gente está falando de escolhas que são muito são privilégios, a gente poder fazer escolhas e poder abrir mão de coisas pela nossa saúde mental, a gente sabe que nem todo mundo pode. É verdade. Então eu tomo muito cuidado quando eu falo isso, assim, porque, até, né, às vezes hoje em dia a gente tem essa discussão muito sobre burnout, sobre ambientes de trabalho que são tóxicos, difíceis, sobre botar limites. Existem limites que tem pessoas que não podem colocar, que não podem dar o luxo de colocar. Mas dentro das coisas que a gente pode, né, e que eu daí falando da minha história, sempre quando eu, né, percebi que eu poderia fazer escolhas, eu fiz, né. Seja lá no início diminuir o número de atendimentos por dia, então, eu já atendi 8 pessoas num dia, mas eu sabia que aquilo não era o ideal para mim, que eu não ia conseguir sustentar aquilo por muito tempo, eu não ia conseguir ser uma boa psicóloga nem para os outros, nem ia estar bem comigo mesma. E aí fui reduzindo, até teve uma época que eu atendia 4 pessoas por dia, era, assim, super ideal, era um número que eu gostava muito de atender. Depois disso eu trabalhei muito tempo com lançamento, né, lançamento, de curso digital, né, é uma rotina muito intensa, de muita entrega e, assim, cada mês mais ou menos a gente fazia um lançamento, sei lá, eu tinha toda aquela, sei lá, na semana anterior era live todo dia à noite para antecipar para a semana que tinha live todo dia, e essas lives não era qualquer live, tinha que estar super mega arrumada, tinha que estar com a energia lá em cima, e eu tinha que vender, que é um negócio que eu detesto fazer desde criança, mas que eu tinha que fazer. Não é assim, alguém estava me obrigando, não, é porque eu decidi e aquilo me deu e abriu portas e me proporcionou hoje estar vivendo o estilo de vida que eu vivo hoje, né. Então foram coisas que eu topei fazer, mas que de chegou um momento em que eu falei, né, assim, uma coisa que me incomodava muito e que me desgastava muito era trabalhar à noite, porque eu sou uma pessoa muito diurna, eu Sim. não tenho assim, chega às 6, 7 da noite, isso antes de ter filho, né, eu não queria saber de nada, eu quero botar meu pijama e ficar de boa, não quero ter que trabalhar de noite. Então teve um momento em que eu pude fazer essa escolha, só que não é do nada que eu consigo abrir mão de planos, de calendário, de coisas que a gente fez. Então eu comecei essas conversas de falar: "Olha, eu amaria ter uma vida em que eu não preciso trabalhar à noite", sabe. "Ah, mas live não dá pra fazer live de dia, as pessoas estão em casa de noite, né". Falei: "Então a gente vai começar a planejar um tipo de coisa que não precise vender de noite, sei lá, vamos fazer um outro jeito". Então a gente começou, eu e meu marido, foram conversas de tempo, né, de começar a transicionar, e aí a gente teve algumas transições, mas principalmente em 2022 foi um ano em que a gente, assim, fez as últimas mentorias. Eu acho que as últimas mentorias foram em 2023. Mas, sei lá, os últimos lançamentos, assim, de curso, e aí depois a gente colocou de uma outra forma de vender, com uma aula gravada minha já, parou de fazer esse monte de live, esse monte de coisa. Foram coisas que foram decisões difíceis, que nos traziam um faturamento alto, mas que naquele momento já não fazia mais sentido com o nível de desgaste que eu tinha. Então, essas escolhas, né, de profissionais principalmente, assim, em relação à saúde mental, assim que eu pude, eu banquei, independente que, claro, tinha um preço, né, teve uma perda, mas que para mim, sinceramente, hoje, assim, até hoje eu recebo muito convite para ir para muita palestra, coisas fora da cidade que eu tenho que fazer, convites para um monte de coisa, projetos, coisas muito legais, mas que eu poderia até estar ganhando mais dinheiro, mas eu não estou disposta, entendeu? A sair da minha casa, a deixar de estar aqui com meus filhos, despender esse tempo. Hoje em dia eu cuido muito com aquilo que eu faço, né? Mas é um privilégio poder hoje tomar essas decisões. Só que eu gosto de falar assim que não é só um privilégio, como eu percebo que é uma prioridade, porque eu vejo pessoas que já têm bastante dinheiro, mas que ainda assim querem esse ritmo frenético, ainda assim aceitam muitas coisas, porque tá, de repente, o dinheiro, ou o prestígio, ou o status ainda é uma prioridade, não tem problema nenhum. Acho que é isso que a gente falou aqui de se conhecer e saber o que que é importante para cada um. Para mim, nesse momento, tem coisas que o dinheiro não compra, nem status, nem nada disso, sabe?
Sim, e eu acho que a gente volta para um lugar muito importante, que é entender o que é que faz sentido pra mim, né? Vão ter coisas que vão me ajudar, vão ter nãos que eu vou dar que talvez não façam sentido pra outra pessoa dar. Pausas que tu fez na tua vida, no auge da tua carreira profissional, porque tu entendia que pra você, os teus valores, os teus princípios norteadores eram diferentes do que, entenda quando eu falo, só, mil aspas, no só o sucesso profissional, né? Então, você até falou que tem muitas pessoas que não têm o privilégio, né, de escolher algumas coisas. Eu gosto muito da ideia da gente sempre poder olhar para o nosso mundo possível mesmo, tá? Às vezes eu não posso escolher abrir mão do meu trabalho, eu posso escolher não abrir mão daquela jornada de trabalho, mas nos pormenores, nas entrelinhas, tem outras coisas que eu posso escolher que vão me garantir um pouco mais de saúde mental. Às vezes é um limite que eu estabeleço numa relação, é um hábito que eu deixo de ter porque me prejudica e afeta as responsabilidades que eu preciso honrar e que eu preciso arcar. A gente fala muito, né? A vida não é um morango. Ela tem responsabilidades, ela tem deveres, ela tem obrigações. A gente não faz só o que a gente quer. Tem muita coisa que a gente tem o privilégio, acho que a palavra é essa. O privilégio de fazer porque a gente quer fazer. De casar porque a gente quer estar casado, no meu caso, né? De ter uma cachorra porque eu queria ter a minha cachorra, de me exercitar porque eu quero. Mas tem outras coisas na vida que eu não quero e continuam sendo as minhas responsabilidades, que eu vou fazer porque eu preciso fazer também. A psicologia, eu amo ser psicóloga, eu amo atender, eu entendo que tem missão de vida mesmo, por trás de ouvir, de acolher, de ser um show macio para pessoas caírem, mas não é todo dia que eu acordo falando hoje é um belo dia para atender todos os meus pacientes, porque às vezes é uma jornada que pede da gente, que exige emocionalmente e que desgasta. E nesses dias que eu percebo que eu tô assim, tem nãos que eu preciso dar para outras coisas, para outros pratos que eu tô rodando, para saídas, para compromissos, para outras questões para poder estar minimamente bem, né? Eu não tenho ainda o privilégio de não vou nunca mais trabalhar na minha vida. Eu vou trabalhar porque eu quero, porque eu amo, mas porque também é uma questão que é necessária. Como que eu faço para lidar? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu só consigo ter essa consciência sobre como lidar quando eu tenho consciência do que é importante para mim, do que é prioridade para mim, do que é valoroso para mim, do que é norteador na minha vida. Para mim, família é um pilar muito importante. Então, não importa o que for, vão ter vários nãos que eu vou distribuir se for necessário para honrar a minha casa, o meu marido, os meus pais, as minhas irmãs. Vão ter coisas que vão acontecer. Meu trabalho é uma prioridade, então vou ter compromissos e questões que eu vou precisar remanejar, realocar para que esse prato aqui permaneça rodando. Se há 2 quilômetros, se há 10 quilômetros, não sei, mas que ele permaneça rodando. Só que eu preciso entender o que faz sentido para mim. Né? Tiveram pratos que tu abriu mão, que tu deixou cair profissionalmente. Entendam quando eu falo, deixou cair, mas eu acho que é isso mesmo. Porque construir a tua família, estar presente como mãe era algo muito mais importante. Era algo que te norteava, que te movia também. A gente precisa ter esse carinho de olhar pra dentro e também saber avaliar o que é que mais importa pra mim. Como tu falou, né, Thay? Eu não vou ter tudo, não dá pra gente ter tudo. Vão ter pratos que vão cair, é natural também. A Alana falando, eu tava lembrando aqui, porque muitas vezes eu converso com pacientes, porque eu atendo muitas pessoas que têm essa faixa etária ali entre 20 e 40 anos, e uma das coisas que às vezes a gente chega muito nessa conclusão é nesse lugar do, tá bom, mas quem te pediu isso, né? Porque, por exemplo, quando a Alana coloca esse lugar do, poderia ter ganhado mais dinheiro, e aí às vezes é essa escolha que é muito difícil, né? Tem coisas que, nesse ponto, claro, o autoconhecimento ajuda muito, mas esse lugar do ninguém vai colocar um freio, né? O céu é o limite. Na internet, o céu é o limite. E às vezes a gente tá nesse lugar de precisar dizer, tá bom, mas quem tá te pedindo pra produzir mais, fazer mais rápido, fazer melhor, para aceitar todos os convites, para estar presente em tudo? Então, o quanto isso envolve realmente um processo de autoconhecimento, de dizer, sou eu que vou dizer os limites que eu vou colocar, os nãos, e eu preciso estar em paz com isso. Então, assim, é esse movimento que eu acho que na nossa geração, e principalmente quando a gente fala de vida profissional, burnout, etc., às vezes sim, o trabalho é um ambiente difícil e exige muito da gente, mas o quanto também é essa, às vezes, falta de habilidade de tatear ali e dizer, pera, eu que tô me colocando, às vezes, tinha necessidade de eu trabalhar no final de semana, tinha necessidade de eu parar, sei lá, às 10 da noite, e às vezes a pessoa tá ali antecipando o trabalho, adiantando alguma coisa, procurando coisa a mais para fazer, se colocando sempre disponível, tendo dificuldade às vezes de dizer não para alguma coisa. Então, a gente também tem que estar nesse lugar, eu não posso, né, literalmente abraçar tudo, e eu preciso selecionar melhor, né, as minhas rodas, o meu tempo, a minha conversa, porque eu só vejo assim, o tempo vai ficando mais escasso. Então, a gente vai precisando limitar melhor e dizer, peraí, que eu preciso gerenciar bem esse tempo e saber quando eu digo sim, quando eu digo não, porque
porque propostas legais vão chegar e às vezes a gente quer estar presente em tudo, mas é esse lugar às vezes não dá, né? E eu tenho que respeitar as minhas prioridades e eu acho que é isso. Tirando a vida profissional, mas na vida pessoal, quem tá com a gente vai respeitar também esses nossos limites da gente poder dizer, olha, infelizmente dessa vez eu não consigo, hoje eu não posso, vamos ver um outro dia, uma outra data. E as pessoas também entenderem o momento que a gente tá vivendo, porque não dá pra gente acompanhar sempre o ritmo frenético do mundo extremamente acelerado, né? Sim. Então, é um processo que a gente tem que aprender a ir lidando, assim, com isso mesmo. Perfeito. E, Alana, temos mais perguntas aqui. A gente quer poder gastar o máximo que você conseguir entregar para poder ajudar mais pessoas também. Mas a gente falou um pouco sobre vida profissional, a gente falou sobre transições, sobre mudança, o maternar. E a gente queria explorar um pouquinho também sobre o contexto das relações, né? Como que você acha, né? Como que você enxerga que faz sentido construir relações mais saudáveis? Como construir essas relações familiares, de amigos, né? Outras relações interpessoais dentro de casa, com filhos, com amigos, enfim. Como construir esses relacionamentos que tenham mais sentido também? Sim. Os relacionamentos, eles nos protegem, né, eles são um fator eles podem ser, na verdade, um fator de proteção para a saúde mental, ou podem ser um fator de risco, né, depende de que tipo de relacionamento é esse. Mas o fato é que a gente precisa nutrir boas relações e é uma parte fundamental da nossa saúde mental. E a gente estava falando muito aqui sobre autoconhecimento, sobre essa autoconsciência, e é a base para bons relacionamentos, né. Se a gente não se conhece, se a gente não se compreende, a gente não analisa, né, os nossos próprios, gatilhos, as nossas vulnerabilidades, o nosso estilo de se comunicar, o nosso, até nosso estilo de apego, né, se somos mais inseguros, mais, evitativos, tem tanta coisa que a psicologia pode agregar, assim, nesse sentido, mas eu vejo, assim, que uma pessoa que se conhece bem, que, né, que tem as suas emoções sob o seu domínio, conhece aquilo que sente, conhece as suas necessidades, e aquilo que deseja em cada relacionamento, né. Eu preciso ter clareza como uma adulta, né, do que eu espero e do que eu desejo numa relação afetiva, né, no meu casamento. O que eu espero, o que eu desejo de amizades. O que eu espero, o que eu desejo da minha relação com os meus filhos, da minha relação de trabalho. E também aquilo que o outro espera e deseja de mim. Porque às vezes a gente está só muito voltado para aquilo que eu vou receber, né? Eu quero ser acolhido, eu quero ser validado, eu quero ser amado, eu quero pertencer, mas a gente esquece que a gente também é esse ambiente para as outras pessoas, né? E para a gente conseguir fazer essas pontes e ter essa reciprocidade, a gente vai precisar, então, ter muita clareza sobre, primeiro de tudo, eu sempre falo disso, de ter a clareza do que eu espero e desejo em cada relação, e aí eu conseguir comunicar isso, que daí é um outro mundo, né? Um mundo da comunicação, da habilidade de comunicar aquilo que eu penso, que eu sinto, o que eu desejo, de fazer pedidos claros, né, então dentro por exemplo, até na relação com os meus filhos, né, eu sei o que eu espero e desejo da minha relação com eles, e eu preciso saber me comunicar e explicar para eles exatamente aquilo que eu espero, né, que eu espero respeito, que eu espero obediência, que quando a gente está, na mesa é assim que então, acho que com essa relação com os filhos fica muito ilustrativa, é claro que você não fica educando as pessoas, assim, em tudo que elas precisam fazer na relação com a gente. Mas é um pouco de uma figura do que a gente faz também numa relação de casamento, fala: "Olha, eu espero ser tratada dessa forma, eu acredito que o diálogo que a gente deve ter é desse jeito, eu vou te tratar com respeito, eu vou te tratar com amor, mas eu espero essa do mesmo jeito". Então, uma pessoa madura, uma pessoa que se conhece, ela vai conseguir ter essa clareza sobre si e comunicar para o outro aquilo que se passa dentro dela e ser também esse ouvido para o outro e entregar para o outro aquilo que ele deseja. Para mim isso resume muito o que é a gente construir relações saudáveis, assim. Sim. E o quanto que é importante esse lugar a Alan tá falando aqui sobre comunicação. E essa comunicação assertiva que às vezes é muito difícil da gente manter, né? E eu acho que na vida adulta a gente tem que buscar sempre por esse lugar como eu vou comunicar, porque não é só eu ficar naquele jogo
ah, não é nada, ah, é porque você nunca faz nada direito, e aí eu já chego com aquele tom de ataque, às vezes eu não sei comunicar as minhas expectativas, então eu sei que muitas vezes é um processo, né, a gente construir as relações saudáveis, parte desse lugar do autoconhecimento, que primeiro eu me conheço, eu sei o que eu espero e eu procuro encontrar pessoas, né, que tenham aquilo para me oferecer, porque eu também não posso estar numa relação em que eu vou ali com uma pessoa e eu fico exigindo dela aquilo que ela não pode me entregar, né, a depender da disponibilidade, do interesse, da forma de ser da pessoa, da personalidade. Então, eu acho que a gente alinha isso e, ao mesmo tempo, vai para esse outro lugar também do eu preciso comunicar da forma certa, né? Porque não necessariamente a comunicação da expectativa é uma cobrança. Sim. É literalmente esse lugar do... Pra gente construir, é alinhamento constante, principalmente quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de relações duradouras, de amizades. Então, eu acho que isso sempre vai precisar passar, né? Parece que a gente precisa voltar ali e dizer, pera, que a gente tem alguma coisa aqui para ajustar, tem alguma coisa que pode estar fora do lugar e que a gente precisa manter. E o legal com os filhos é esse lugar a oportunidade de construir uma comunicação clara desde que eles são pequenos, né? Então, muitas vezes eu acho que os nossos avós, pais e etc. tiveram menos esse espaço de falar sobre as emoções, de falar sobre as expectativas, às vezes de comunicar afeto de uma maneira tão clara. E é legal, assim, a gente ver essa oportunidade de a gente pode construir isso desde pequeno, claro, com a idade que eles têm, com a maturidade que eles têm, mas a gente já vai fazendo com que isso seja natural. É natural falar sobre como se sente, é natural alinhar a expectativa, é natural dizer o que eu espero. Então, talvez isso vai sendo construído de uma maneira também muito mais leve, né? E mais simples também, quando a gente tem essa oportunidade, né? Sim. Eu até estava falando sobre isso ontem com... Eu tô gravando um conteúdo sobre relacionamento falando disso, como a gente precisaria de um ensino, assim, né, mais formal a respeito de comunicação, de relacionamento, porque de fato a a gente aprende por modelagem de comportamento e nem sempre os nossos modelos foram os melhores, né, mas assim, na escola ninguém ensinou, na família, raramente alguém aqui tem uma lembrança de um pai e uma mãe sentar e explicar alguma coisa sobre como se comunicar. E eu tenho um filhinho de 3 anos e meio, um de 1 ano e meio, e o de 1 ano e meio ainda não fala muita coisa, né, mas o de 3 anos e meio já fala super. E é eu fico observando, assim, e é claro, não só como psicóloga, eu tento, né, às vezes ser meio psicólogo ali, mas nem sempre a gente consegue. Mas eu olho pra ele, às vezes ele tá com uma frustração com o pequeno ali, né, ele não faz aquilo que eu quero, ele quer que o menor faça exatamente na brincadeira aquilo que ele quer. Ou ele queria trocar um carrinho, uma coisa simples que aconteceu essa semana, ele queria trocar de carrinho, mas ele não falou, e ele foi lá e tentou simplesmente arrancar da mão e dar pra ele, não deu certo, começou aquele choro, aquela briga, e ele veio pra mim e fala assim: "Mamãe, ele não entende que eu quero trocar de carrinho com ele". Eu falei: "Filho, mas você não falou em nenhum momento pra ele, você não convidou, você não pediu pra ele pra trocar". Aí ele vai lá, né, e fala: "Irmão", ele chama de irmão: "Irmão, eu quero trocar de carrinho, vamos trocar de carrinho?". E aí o irmão não quis, aí ele volta pra mim e falou: "Mamãe, não funcionou, eu pedi pra trocar, ele não quis trocar". E aí eu: "Filho, nem sempre as pessoas vão, né, a comunicação não é garantia do resultado que a gente deseja, mas de repente você pode ser mais persuasivo, você pode ir ali e falar: "Olha, irmão, esse carrinho aqui é muito legal, eu tive uma ideia muito bacana, de repente". E aí eu fui falando, explicando, aí ele vai lá, né, e tenta ser mais convincente, bota ali mais argumentos, e aí o irmão aceitou e trocou o carrinho com ele, né. Mas essas oportunidades, claro que nem sempre, eu sempre falo isso pra ele, ele não é obrigado a fazer a tua vontade, por mais persuasivo que seja, às vezes não vai dar certo. E aí a gente vai precisar respeitar, né, a vontade, o desejo do outro, mas são coisas tão simples que eu vejo eu explicando e eu falo assim: "Eu não lembro realmente de nunca ninguém ter falado nada disso comigo quando eu era pequena". Na verdade, eu nem tive irmãos tão pequenos assim, para poder aprender essa dinâmica. E isso é muito rico também, né, ter uma pessoinha ali que é do mesmo tamanho que ele precisa diariamente desenvolver a comunicação dele e lidar com a frustração de que o outro realmente nem sempre vai agir da forma que a gente quer. Então é uma escola, assim, maravilhosa e eu tô ali tentando ser uma instrutora de comunicação na medida do possível, né, que nem sempre é fácil. Após em comunicação já vem pronta, com 2 meninos dentro de casa. É, Mas exato.
Alana, tu tocou num ponto que na minha opinião, eu acho que é muito importante a gente entender o lugar que os nossos relacionamentos eles podem ocupar na nossa vida, né? Porque a gente abre a porta, assim, da nossa jornada, da nossa vida para as pessoas na melhor das expectativas, né? Contando que elas vão somar, contando que elas vão fazer uma diferença agradável, positiva, que elas vão esticar a gente num bom sentido, né? E as nossas relações, elas podem ocupar realmente esse lugar de construção de saúde mental, de inteligência emocional, de caráter, de valores. Isso realmente pode acontecer. E o contrário também é verdadeiro. A gente abre as portas com a melhor das expectativas e nem sempre esses relacionamentos eles são tão agregadores, eles são tão edificantes assim. E é importante a gente entender se essas relações que fazem parte da minha vida, elas estão caminhando para esse lugar de serem saudáveis ou não. São relacionamentos que eu priorizo? Tá. Existem formas de eu lidar isso daqui, de eu gerenciar, eu posso comunicar, mas eu também não tenho a garantia de que esse relacionamento vai funcionar e vai ser saudável da maneira como eu esperaria. E aí a gente nunca torce para que um relacionamento ele seja rompido. Não tô falando só de casamento, tô falando de amizades, de ciclos, relações familiares, enfim, pai, mãe, irmãos, né? A gente torce para que isso nunca aconteça, porque são relações que são valorosas, partindo da ideia de que você tem uma relação de mínima convivência, né, com essas pessoas. Mas, infelizmente, isso também pode acontecer e é importante a gente saber reconhecer isso para estabelecer os nossos limites e cultivar a relação cultivar a relação mais saudável dentro dos relacionamentos e cultivar a nossa relação, né? Do mesmo jeito que eu vejo que tem relacionamentos que é importante que a gente invista tempo, que a gente se gaste para construir, é importante que a gente avalie alguns relacionamentos e entenda, esse daqui... Eu penso muito que existem relacionamentos em prateleiras, acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Do meu marido, eu espero isso, eu entrego isso daqui, ele ocupa esse lugar na prateleira. Dos meus pais, eu espero isso, eu entrego isso. Eles ocupam esses lugares. Tem relacionamentos que a manutenção é menor. Eu espero isso por esse lugar que eles ocupam e eu entrego isso daqui também. A gente alinhando tudo isso, entendendo cada local que cada relacionamento ocupa e como que a gente cuida da manutenção disso pelo bem da nossa cabeça, né? Porque a gente falou sobre várias áreas que podem envolver desafios. Relacionamento, carreira, né? Profissão, maternidade, relacionamentos interpessoais, casamento, tudo isso atravessa a gente na nossa vida. Não tem pra onde correr, né? A gente não, por mais que a gente tente se esconder e colocar só um lençol, né, em cima da gente, meu Deus, hoje eu não quero lidar com tudo isso, a nossa vida vai pedir, se eu tô convivendo, se eu tô me relacionando com pessoas, se eu tô no meu trabalho, se eu tô me desenvolvendo, a vida ela vai pedir isso da gente. A questão não é sobre eu vou deixar de ter desafios, é muito mais sobre como que eu vou lidar com esses desafios quando eles surgirem, porque eles vão acontecer também. Perfeito. Exato. Muito bom. Muito bom. Uau, gente! Fizemos algumas perguntas aqui pra Alana. A gente realmente, como a Mari comentou desde o começo, a gente tá realmente muito, muito feliz e honrado pelo convite, por ter aceitado, ter participado. Alana, realmente a gente agradece muito. E assim, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu estou saindo daqui com um potezinho cheio, né, de ter refletido, ter pensado mais. Então, pra mim, foi super válido. Tenho certeza que pra Mari também. Com certeza. A gente fica muito feliz. Gente, a gente vai deixar aqui embaixo também as redes sociais da Alana. Se vocês gostaram desse episódio, comentem aqui embaixo, compartilhem no Instagram que estão ouvindo. A gente realmente ama receber esse feedback de vocês e construir essa comunidade juntos. E mais uma vez, Alana, muito obrigada pelo tempo hoje. Muito obrigada, gente. Amei conversar com vocês e foi um prazer mesmo. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Gente, é isso. Muito obrigada. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.